um negócio aí. O barulho tá saindo aqui, viu? Começou? Já tá ao vivo. Tá. Beijo pra Lili, Rafa. Manda beijo pra ela, beijo pra tu. Saudade de vocês, viu? Oi, Jussi. Boa noite. Pois é, tem previsão de quando vem, Rafa? Cheiro, boa noite, boa noite. Oi, gente, Sâmia, Tati, Naim, Socorro. Bem-vindos. Vamos esperar aí mais gente entrar pra gente começar. Chama os amigos, gente, aí, chama outras pessoas. Oi, Bernalize. Chama os amigos aí, gente. Chama a mulherada, meninas. Ei, Jander, manda um abraço e um beijo pra Melanie. Júlia. Boa noite, querida. Vamos entrando, gente. Beijo, Júlia. Chama os amigas, gente. Chama o pessoal pra vir entrando. Oi, Socorro. Chama todo mundo aí pra gente iniciar, não esperar tanto tempo pra começar. Queria que pelo menos tivessem aqui umas 10 pessoas pra gente começar. E aí, tudo bem, gente, com vocês? Como for de feriado? A semana fica mais curta, né? Parece que não dá tempo de fazer tudo. Boa noite, Priscila. Bem-vindas, bem-vindos. São todos muito bem-vindos. Eu vou falar mais com a mulherada hoje, como sempre, né? Não tem como fugir disso. Mas os homens são bem-vindos também. Mas chama as amigas, gente. Roberta, boa noite, bem-vinda. Vamos lá, começar então, né? Já são que horas aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já tem uns 3 minutinhos, né? A gente marcou às 6. Eu sei que não é um horário muito bacana para a maioria, mas eu preciso buscar minhas filhas no colégio, gente. E elas saem de 7, então eu tinha que fazer antes. E depois de pegá-las no colégio, eu vou ter aconselhamento e discipulado, que eu vou estar ministrando, então não dá para ser outro horário, né? E só tinha hoje. Então, me perdoem os que só vão assistir isso depois, que eu vou deixar salvo aqui. Mas realmente só dava para ser às 18 horas. Por isso que eu basicamente só avisei que o horário era esse. Então, gente, como eu falei, né, eu queria... Vou falar mais para mulheres, não tem como, eu não consigo escapar dessa realidade, porque afinal de contas é quem eu sou, né? E eu acredito de coração, assim, que
o que eu tenho para trocar com vocês hoje pode fazer, assim, diferença no seu coração, no seu dia a dia, a maneira como você vai tocar a sua vida, suas escolhas a partir de hoje, né? E o tema geral é sobre o nosso olhar, né? Eu quero falar sobre isso, sobre a maneira como a gente enxerga e como a gente se percebe e como a gente é enxergado, né? Então o tema é escravas do olhar, escravas do olhar, né? Então assim, eu vejo que a nossa geração, na verdade essa geração, não a nossa geração, mulheres da minha idade, mas essa geração, né, que convive hoje em dia, nós somos escravas dos olhares das pessoas, né? A gente leva muito em consideração o que as pessoas pensam, como as pessoas nos veem. A gente se preocupa em estar vestido, em estar arrumado para os outros. E eu acho que isso, assim, atrapalha demais, assim, o processos de Deus conosco, processos de cura, de transformação. E hoje, assim, eu tô sem maquiagem de propósito, ó, só pra dar a cara a bufete aqui e dizer assim, eu sou assim, gente, não estou muito preocupada com os olhares, certo? Então, é mais uma didática, né? De propósito, não usei maquiagem hoje, para poder a gente falar sobre esse assunto, de como os olhares das pessoas têm nos escravizado, de como a gente perde tempo, dinheiro, as nossas emoções estão atreladas a isso, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, tudo que a gente escolhe, a gente sempre vai escolher baseado no que as pessoas pensam, no que as pessoas esperam e nas expectativas das pessoas a nosso respeito. E isso tem matado pessoas por dentro, né? Isso tem gerado em algumas mulheres uma paralisia em relação àquilo que Deus deseja para a vida delas. Nós somos tão escravas dos olhares dos outros que nós perdemos a liberdade de viver sob o olhar de Deus. Nós perdemos a liberdade de usufruir do olhar de Deus. Esse olhar que liberta, esse olhar que transforma. Ei, Pedro, esse chama Regina. Esse olhar que sara, que cura. Tudo porque a gente é escrava do olhar dos outros. Tudo porque a gente é escrava dos olhares, né? Então, eu queria começar partilhando com você um texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Então, repetindo aí, para quem quiser anotar, 1 Samuel 16, 7. E o texto diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, assim, a gente vê nesse texto, lá em 1 Samuel, que não é de hoje, essa maneira como as pessoas valorizam a parte exterior, né? Aqui nesse texto em específico, é o episódio em que Davi vai ser levantado por Deus para receber a unção de rei, né? Através da vida de Samuel. E aí Samuel manda Jessé trazer os filhos, e Jessé vai trazendo do mais velho, né, em sequência até o mais novo, e Samuel é conduzido pelos olhos dele, e ele vai se direcionando àqueles que os olhos dele vão orientando, né, até que Deus fala com ele e diz que não é nenhum desses, que Deus não vê como os homens veem, Deus vê o coração. Né? Mas é fato que nós somos escravizadas hoje em dia por isso. Como as expectativas dos olhares nos aprisionam. Como os modelos e os estereótipos femininos hoje fazem mal para a gente. Porque nem todas vamos conseguir nos inserir nos estereótipos, né? Eu sou pequena, eu meço 1,57 m. Então, se eu fosse me basear pelo estereótipo da mulher longilínea e alta, eu estava perdida. Porque minha autoestima ia estar relacionada a isso, relacionada a uma coisa que é impossível alcançar. Às vezes, quando você está um pouquinho acima do peso ou não, você consegue ajustar isso aí, a ferramenta. Mas ficar mais alto, não tem como. Não tem como. Então, assim, a gente precisa realmente interiorizar
do que realmente a gente tem de importante e não deixar que essas demandas e esses olhares perniciosos, porque são olhares não saudáveis, são olhares que quebram a gente por dentro, são olhares que aprisionam e realmente assim tornam a gente escravo mesmo, escravo da expectativa dos outros, escravo do que as pessoas esperam de nós. Então assim, quantas de nós mulheres não perdemos um tempo absurdo com tantas técnicas e coisas que a gente faz e deixa de fazer. A gente às vezes não consegue estar com a família, não consegue priorizar determinadas coisas porque a gente é prisioneira dos olhares das pessoas. Quem nunca ouviu aquela fala, né, antiga de que a mulher não se veste para um homem, mulher se veste para outras mulheres. Né? Por quê? Justamente por causa disso, né? Essa escravidão imposta pela moda, pelo sistema. Então, assim, eu não posso sair de qualquer jeito. Eu conheço pessoas que nem para o supermercado conseguem ir com a roupa que está em casa. Tem que ir para o supermercado sem petecar para ir para o supermercado. Entendeu? A prisão é tão grande que você não se permite ser vista pelas pessoas do jeito que você acorda. Né? E entenda, gente, eu não estou fazendo apologia ao desleixo. Eu acho que a gente precisa sim se cuidar, mas a gente tem que se cuidar para a gente. Né? Eu acho que a gente tem que se cuidar para se sentir bem e não para responder à expectativa dos olhares de ninguém. Né? E a gente aprende com o Senhor a partir desse texto, né? Deus não está vendo você pelo teu aspecto exterior. Deus não te julga pelo que você consegue aparentar, né? Deus vai sempre avaliar o interior, Deus sempre vai avaliar o coração. E quando a Bíblia também fala sobre o coração alegre trazer formosura ao rosto, é disso que ele está falando, né? Que o que realmente importa no final das contas é o nosso interior, não é o exterior. E, de novo, eu não estou fazendo apologia ao descuido, eu acho que a gente tem que ser equilibrado em tudo. Mas, em contrapartida, eu vejo um exagero no cuidado. Eu vejo mulheres, homens também, mas principalmente mulheres, numa corrida desenfreada por responder aos olhares, né? E assim se escravizando, né? A ponto de ter problemas sérios de autoestima, ter problemas sérios de amor próprio e de enveredar por caminhos tortuosos de depressão e tristeza profunda, porque não consegue alcançar a expectativa do olhar de ninguém. E isso é muito preocupante, isso é muito sério, porque nos conduz a uma vida de pecado. Né? Você pode não acreditar, mas se nós não celebramos aquilo que Deus fez, se nós não celebramos o que Deus criou, com isso nós estamos vivendo assim uma profunda ingratidão em relação a quem é Deus, em relação ao que Deus realizou, criou e fez. Afinal de contas, a gente é feitura dele, né? Lá em Salmo 139:14 diz assim: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Perceba aqui que o salmista, ele entendeu. Ele diz assim: Deus, você me criou e isso é maravilhoso. E eu sou obra e feitura das suas mãos. Então eu sou maravilhoso. Então nós somos maravilhosas, queridas. Não é porque a gente tá com a make maravilhosa e o cabelo tá bafônico e porque a gente tá incrível e a gente tá vestindo a roupa do momento ou usando o sapato da hora e todo mundo tá elogiando. A gente é maravilhosa porque nós fomos criados maravilhosamente por Deus. Porque nós somos feituras das suas mãos. Porque há algo eterno em nós, há algo que transcende o que os olhos podem ver. Por isso que Deus vai nos avaliar pelo nosso coração, não pelo aspecto físico. Por isso o texto que eu escolhi para tema dessa nossa conversa hoje é o de 1 Samuel. Então, para quem está entrando agora, a gente começou meditando em 1 Samuel 16:7, que diz: O Senhor não vê como o homem
O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Então, eu acho que nós, mulheres, nós temos sido escravizadas pelos olhares dos outros, né? Eu percebo assim que eu vou chegando, a idade vai chegando e a gente vai, se a gente não cuidar, a gente vai se tornando cada vez mais escrava disso, vai se escravizando cada vez mais, né? Por exemplo, hoje em dia, os tratamentos de beleza, você começa cada vez mais jovem, né? Eu esperei muito tempo para começar a fazer algum tipo de intervenção. E aí, aos 40 foi que eu comecei a fazer algumas intervenções, a fazer sobrancelha permanente, aquela micropigmentação. Aí comecei a usar esses cílios que são meus, gente, porque, aliás, são meus que eu ganhei, ó. Mas não são meus de verdade, não. Isso é extensão. Agora, aos 40, eu comecei a fazer. E eu comecei a fazer diante de Deus, queridos. Eu quero partilhar meu coração com vocês. E como eu falei no começo, tô sem maquiagem de propósito. Eu comecei a fazer por mim, sabe? Pra me sentir bem. Meu marido diz assim, pra que tu bota isso? Porque nem ele nutria essa expectativa, nem ele vinha com essa cobrança. Então, acho que a gente precisa só equilibrar. Não tem problema você fazer um tratamento estético, desde que você esteja fazendo por sua causa e não por causa de ninguém. Desde que você esteja se arrumando seu cabelo e ficando bonita para você mesma, simplesmente para celebrar a criação de Deus, sabe? Deus me fez e eu sou feliz com quem Deus me fez para ser. E eu quero hoje usar uma maquiagem assim. E eu quero hoje colocar uns cílios mais longos. Aí eu quero hoje que o meu cabelo fique enrolado ou então meu cabelo fique liso. Nós precisamos, queridas, em nome de Jesus, nos libertarmos da escravidão dos olhares. Nós precisamos, assim, realmente aprender a celebrar como salmista a maravilha que é ter sido criado por Deus. Criado por Deus do jeito que a gente é. Né? No meu caso, ter sido criada por Deus com 1,5 m quase. E tudo bem se a expectativa de todo mundo é que a gente seja alta e longa e incrível num vestido longo, mas Deus me fez pequena. E glória a Deus por isso. Eu sou assim, né? É quem Deus me fez para ser e é celebrando quem eu sou que eu glorifico Jesus. Eu acho que assim a gente precisa compreender que a essência de quem Deus nos fez para ser é o que realmente glorifica Jesus na nossa vida. E sim, as demandas vão continuar. Sim, os olhares vão continuar sendo cruéis, né? E eu acho que para nós mulheres realmente é muito cruel, né? Muito cruel. A expectativa de todo mundo é que a gente esteja sempre jovem, sempre bem, sempre linda, sempre magra e alta. Mas nós precisamos lutar contra essa tendência, nós precisamos nos posicionar contra esses olhares terríveis, essa prisão que vai nos envolvendo. E quando a gente menos espera, a gente vai cedendo e cedendo e cedendo e se preocupando demais e demais com os olhares. E quando a gente menos percebe, a gente está completamente presa e num cárcere que a gente mesmo deixou ser construído por causa da nossa corrida incessante em responder à expectativa das pessoas e responder aos olhares das pessoas, né? Aí como é que a gente treina esse olhar, né? Como é que a gente treina o nosso coração? Porque a gente não tem que treinar só o nosso coração para absorver os olhares das pessoas, a gente também tem que treinar o nosso olhar, porque do mesmo jeito que a gente é vítima dos olhares cruéis, nós somos cruéis no olhar também, né? A gente nem percebe que do jeito que a gente é cruelmente criticado e do jeito que a gente é escravizada pelos olhares das pessoas, nessa expectativa de estética que todo mundo espera que nós tenhamos, a gente também olha assim, a gente também julga as pessoas assim. A gente também critica, mesmo que a gente não abra a boca para falar, a gente critica no coração se uma amiga está acima do peso, ou se uma amiga saiu sem arrumar o cabelo, ou se uma amiga não está hidratando a pele ou não está maquiada.
E eu acho assim que se a gente compreende que essa mudança precisa partir de nós, dificilmente a gente vai se libertar do olhar de terceiros, do olhar dos outros. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu acredito que nós precisamos treinar o nosso coração primeiro, treinar o nosso olhar primeiro, para depois desse treino a gente conseguir se libertar do olhar dos outros. Boa noite, Ismênia. Então, para quem chegou aqui, eu vou dar um resumão do que eu comecei falando, né? A gente começou meditando aqui em 1 Samuel, capítulo 16, 7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E a gente está falando sobre sermos escravas dos olhares. Esse é o tema, né, dessa live. Então, assim, nós mulheres sofremos com os olhares das pessoas e somos escravizadas dia após dia pela expectativa das pessoas sobre nós e dos olhares que as pessoas têm a nosso respeito. Nós somos tão vítimas disso e isso atrapalha a vida da gente. Muitas de nós está deprimida e triste consigo, sem conseguir celebrar a criação de Deus e a maravilha que é ser criado por Deus, por causa da demanda dos olhares. E a gente vai se escravizando cada vez mais. Boa noite, Marina, Tatazinha. Então, a gente vai... e o que a gente estava falando era sobre essa escravidão nos fazer parar, mas que para a gente alcançar uma transformação e a gente se libertar dessa escravidão estética, dessa escravidão dos olhares dos outros, a gente precisa treinar o nosso coração primeiro e a maneira como a gente olha para as coisas. Certo? Então, o texto que eu queria partilhar com vocês a respeito desse treinamento, de como a gente vai treinar o nosso olhar, é um texto que você pode achar que não tem nada a ver. Mas eu queria que você abrisse aí, você vai ver como ele tem muito a ver com a coisa. Tá em Isaías 58, de 6 a 12. Eu vou destacar o 11 primeiro, depois a gente lê o texto todo. O 11 diz assim: o Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. E a gente acha lindo, nós mulheres, a gente acha lindo esse texto, né? Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu acho que todo mundo já foi num congresso de mulheres ou numa reunião de mulheres cujo tema ou versículo-chave era esse. Né? Esse texto é muito feminino. Mas existe algo que acontece no texto antes disso aí. Antes dessa verdade se estabelecer, né? Antes de você alcançar esse lugar de ser esse jardim bem regado. Primeiro, o jardim bem regado é um negócio lindo, verdinho, florido, não é isso? E ele fala como uma fonte cujas águas nunca faltam. Então, está sempre renovado, não é isso? Então, é ou não é o que toda mulher quer ser? É ou não é? Aspecto de juventude verdejante e com águas ininterruptas, né? Sempre fluindo, sempre renovando, não é isso? Só que antes o texto fala, a partir do verso 6, assim: o jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus olhos. Você, essa pessoa que fez isso tudo, será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca falham.
Você percebe, assim, que para a gente ser esse jardim verdejante, que não resseca as folhas e que não envelhece, né? Que tem uma fonte a jorrar ininterruptamente, a gente precisa trabalhar o nosso olhar primeiro e o nosso coração. A gente precisa olhar para quem está do lado, não com esse mesmo olhar que a gente reclama tanto. Não com essa expectativa de avaliar as pessoas pelo aspecto físico delas, mas numa expectativa de responder à fome e à ansiedade, ao desamparo das pessoas. Para que a gente alcance, queridas, um lugar de liberdade dos olhares opressores dessa geração esteticamente perfeita, nós precisamos aprender a olhar para as pessoas sob a ótica do amor. É muito contraditório a gente esperar que as pessoas não esperem de nós determinadas coisas se a gente continua esperando delas isso, né? E eu não sei se vocês percebem, mas me parece que no final das contas a gente acaba sendo nós somos os nossos próprios algozes. A gente é aprisionado pelo que a gente mesmo cria, né? A gente dá tanta importância para o olhar das pessoas, porque de verdade, isso é importante é para nós. Então, nós precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Nós precisamos renovar a nossa mente e, a partir de uma renovação de mente, renovar o nosso olhar, para que nós não estejamos no papel de escravizar as pessoas com o nosso olhar, para que nós também não sejamos tão cruéis. Que coisa terrível essa internet, né, nesse aspecto. A internet é bênção por essa possibilidade aqui de aproximação, mas ela é terrível em relação a esses moldes que ela levantou, esses heróis estéticos, esses modelos inalcançáveis e inatingíveis que ela levantou e que colocou tão próximo de todo mundo e tão desejado por todo mundo, né? É uma tristeza, né? A quantidade de mulheres, tudo igual. Não sei se vocês percebem isso, mas é tudo igual, todo mundo igual, né? Todo mundo tem o cabelo igual, todo mundo tem o desenho de rosto igual, todo mundo quer ser igual a todo mundo, sabe? E a maneira gloriosa com que Deus nos fez únicos vai se perdendo. E a beleza da criação vai sumindo. Vocês não percebem o quanto isso é diabólico? O quanto isso se afasta de um projeto eterno de Deus de fazer você única? Você é única. Deus te fez com o cabelo que você tem. Deus te fez com a cor de olho que você tem. Agora ninguém está satisfeito com nada. Na verdade, a nossa insatisfação é conosco e a gente vomita para o outro e a gente joga para as outras a nossa expectativa doentia de nós mesmos. Nós precisamos nos libertar, queridos. Nós, como mulheres de Deus, nós precisamos nos libertar do estereótipo esperado por todo mundo, sabe? E não ceder à tentação de ser igual a todo mundo. Nós não somos iguais. Não somos iguais. Eu sou pequena, sempre você. Eu sou quase careca. Nasci assim. Sou branca, toda cheia de sarda. Tá aqui, ó. Disse aqui para as meninas no começo. Tô sem maquiagem, de propósito. Para poder a gente treinar, e eu ser treinada também junto com vocês, a esse lugar de liberdade, porque Deus nos fez para sermos livres, Jesus nos libertou para sermos verdadeiramente livres, livres dos olhares, e também parar de aprisionar as pessoas com o nosso olhar, porque nós também temos aprisionado as pessoas com o nosso olhar, nós também temos olhado com esse olhar julgador, terrível, que massacra as pessoas. Sabe? As pessoas na sua essência mais profunda, elas são lindas, belas, porque são únicas. E esse texto de 1 Samuel precisa, assim, pulsar dentro de nós. O Senhor não vê como o homem, o Senhor não vê a aparência. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. E por que você perde tanto tempo com a aparência?
E por que a aparência é tão importante para você? E por que a expectativa dos outros na sua aparência também é tão importante? E de novo, vou voltar ao que eu falei no começo. Eu não estou falando aqui de desleixo. Agora não vamos mais lavar cabelo, não vamos mais passar protetor solar, não vamos mais fazer a sobrancelha. Não estou falando de desleixo. Eu sou uma pessoa vaidosa, eu me cuido. Demorei, mas estou me cuidando. E então não é isso, não estou fazendo apologia a isso. Mas eu acho que a gente tem que fazer pela gente, pra gente se sentir bem, entendeu? E não porque todo mundo espera, entendeu? Eu não preciso ter uma cara de 15 anos, eu tenho 41. Eu tenho que ter cara de mulher de 41. E tudo bem, porque tem coisas que eu não vou conseguir mudar. E se eu for mudar, eu vou ficar igual a todo mundo, né? Porque fica todo mundo parecido, vai todo mundo para o mesmo lugar, vai todo mundo insistir para um modelo estético que não é real. E aí as pessoas vão olhar para você e não vão mais nem te reconhecer. De tanto que você mudou, de tanto que você cedeu à expectativa dos olhares. E aí você mesma se escravizou. E quando a gente aplaude isso e concorda com isso, a gente escraviza pessoas também. Porque a gente nutre a mesma expectativa para as pessoas. A gente faz com as pessoas o que a gente não gosta que elas façam com a gente, né? E aí tá aí o mulherio sofrendo. Tantas mulheres lindas, cheias de Deus e do Espírito Santo, prisioneiras dos olhares das pessoas e aprisionando pessoas com seus olhares, com sua crítica, com seu senso crítico topado, com a sua terrível mania de olhar para as pessoas apenas pelo que os olhos podem ver, sem deixar que o Espírito Santo mova o coração. E o texto lá em Isaías 58 que eu li, fala sobre a capacidade, a habilidade de olhar para as pessoas além do que os olhos podem ver. Olhar para as pessoas nas suas necessidades. E ele fica o tempo inteiro alternando o versículo com o outro, quando ele diz, olha para a necessidade do outro e aí você vai brilhar. Olha para a angústia do outro e prontamente vai surgir a tua cura. Olha para a dificuldade do outro e aí você vai resplandecer. O texto fica todo tempo dizendo isso, para no final falar que você vai ser um jardim regado, para no final falar que você vai ser uma fonte a jorrar ininterruptamente. Então é inevitável, nós precisamos acreditar no que está escrito. A gente é muito hipócrita, porque a gente fica celebrando versículo bíblico e escrevendo versículo bíblico na timeline dos outros e no nosso feed e botando texto bíblico no WhatsApp para todo mundo, mas a gente no fundo não acredita, porque quem não pratica não acredita. Então se a gente acredita de verdade, a gente tem que começar a praticar. E a prática do versículo bíblico é um exercício interior primeiro. Nós precisamos treinar o nosso coração e o nosso olhar para que a gente olhe para as pessoas a partir do coração. E só o Espírito Santo, queridas, pode fazer isso conosco. Porque só o Espírito Santo prescruta o coração do homem. Não tem como você, pelo seu olhar natural, olhar para alguém e julgá-lo além das aparências. Só Deus faz isso, não é isso que está lá em 1 Samuel? Só Ele vê o coração. Então, só pelo Espírito Santo eu posso conseguir ver o coração, ou pelo menos avaliar a alma de alguém pelo Espírito. E isso só vai se dar a partir de uma intimidade genuína com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos buscar esse lugar, queridas, porque vai começar a partir de nós, é a começar de mim. É quando eu estiver disposta a olhar para o outro com um olhar diferente, é que o olhar dos outros vai começar a mudar na minha direção também. Dá para entender? Precisa começar no meu coração. Porque, de um jeito ou de outro, quando você começar a olhar para o outro sobre outra ótica, movido pelo que o outro tem no coração e não pelo que o outro consegue mostrar, você vai percebendo que o que realmente importa é o interior das pessoas e não o exterior. Por consequência, o olhar dos outros não vai mais te afetar. Então, na verdade, não é que a gente muda o olhar do outro quando a gente muda o nosso. É que o olhar do outro perde a importância pra gente. E a gente se liberta
dessa escravidão dos olhares. Ninguém tem o poder de te libertar dos olhares dos outros, além de você mesma, pelo poder do Espírito Santo, deixando que esse Espírito mova seu interior. Entende? Então, assim, a gente fala muito, tem muito texto na internet, muita gente falando sobre isso, sobre essa escravidão estética, sobre esses modelos que todo mundo tem que seguir, mas e muita gente criticando, mas não tem solução. Porque a solução só vai vir a partir da minha escolha, a partir do treinamento do meu coração, a partir do momento em que eu entendo que eu não vou mais agir assim. E aí a expectativa dos outros, os olhares dos outros não vão mais me atingir. E aí eu vou ser liberta disso. E eu só posso libertar e ajudar outras pessoas quando eu for livre também. Escravo não liberta escravo. Gente livre liberta escravo. Só pode funcionar assim. Não tem como escravo libertar escravo. Escravidão só chama escravidão. Liberdade é que chama liberdade. Então eu preciso primeiro passar por um processo de libertação. Eu primeiro preciso ser livre da maneira de olhar os outros. Ei, mulher, você precisa parar de aprisionar os outros com seu olhar. Você precisa diminuir seu senso crítico. Você precisa parar de olhar para os outros numa expectativa estética comum. Você precisa parar de cobrar dos outros isso. E mesmo que você não fale, no seu coração você cobra. Aí tá lá o modelo estético ideal. E aí você tem olhado para as pessoas assim. Você tem esperado das pessoas que elas respondam a esse modelo estético. E aí depois fica toda de mimimi, porque é pesado demais ser mulher, porque é um modelo que ninguém alcança, porque ninguém nunca vai conseguir ter aquele corpo, porque ninguém nunca vai conseguir ter aquele cabelo e aquela pele. Tem que começar de você, querida. Tem que começar de nós. A partir da mudança do meu coração. A partir do momento em que eu mudo o meu olhar para o outro, eu vou enxergando coisas que só Deus enxerga nas pessoas. E vou exigir delas muito menos. E vou amá-las pelo que elas são e não pelo que elas parecem ser. E aí, quando eu menos esperar, eu tô livre do olhar das pessoas. A maneira como elas olham para mim não me importa tanto mais. Né? Eu não tô mais fazendo meu cabelo, ou deixando de comer o que eu gosto, ou me maquiando 24 horas por dia, vivendo maquiada. Se eu vou na farmácia ou se eu vou na portaria, eu tenho que passar um batom por causa da opinião de ninguém. Eu acho que a gente precisa, assim, começar essa revolução dentro do coração, sabe? Eu tô cansada desses textos de internet, sinceramente. Não sai do canto. Fica todo mundo criticando o sistema, e é realmente um sistema podre, apodrecido, diabólico, essa prisão estética em que o diabo tenta aprisionar as mulheres, e a gente fica nessa tensão sem conseguir ser parecida com todo mundo, sem conseguir estar linda 24 horas, sem conseguir ser a Julia Roberts. E aí, tudo bem, as críticas são pertinentes, mas a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. E a gente só vai mudar, gente, quando mudar o nosso coração. Quando a gente encontrar satisfação em Deus, sabe? Quando a gente entender esse texto aqui do Salmo 139, que fala que a gente é maravilhoso porque fomos criados. Nós somos maravilhosas porque fomos criadas por um Deus maravilhoso de forma maravilhosa. E isso é assombroso. E o texto em Gênesis diz que o que Deus faz é bom. Então Deus nos fez e isso é bom. Nós não vamos parar de se cuidar. A gente não vai parar de cuidar, de não comer demais, de não ficar acima do peso, porque faz mal para a saúde. Mas nós não vamos mais ser escrava disso, sabe? A gente não vai ser mais escrava dos olhares de ninguém. E vamos ser livres de verdade. Porque, de novo, foi para isso que Jesus nos chamou. Nos libertou para sermos livres, né?
E aí você vai continuar fazendo sua escova, você vai continuar fazendo seu peeling, seu botox, o que você quiser fazer, mas faça por você, não faça porque você precisa obrigatoriamente responder à expectativa de todo mundo, sabe? É equilibrar as coisas e celebrar de verdade o que Deus fez, porque o que Deus fez é bom. Deus te fez assim, do jeito que você é, e isso é bom, sabe? Eu me lembro que por tanto tempo eu era tão insatisfeita com a minha cor de pele. Eu adolescente, eu era morta-viva em praia. Vivi em praia, sapecando, porque eu não bronzeio, eu torro, eu fico vermelha, sapecada e manchada. E eu insistia naquilo, sabe? Poxa, não é quem Deus me fez. E aí hoje eu sofro as consequências, cheia de sarda, né? Da teimosia, de querer ser o que eu não sou. Eu não sou assim, nunca fui. Nunca fui. E a gente precisa estar satisfeito com quem a gente é, sabe? A gente precisa, sim, buscar esse lugar de satisfação em Deus, queridos, porque é pecado não estarmos satisfeitos com quem somos. E aí a gente vai cuidar da pele branquinha, né, que Deus deu, para não ter um CA de pele, para não manchar demais, para estar hidratadinho e não rachar. Mas não é porque todo mundo espera que eu seja 100% igual que todo mundo é. Né? Não dá para esperar que eu seja uma Kardashian. Eu não tenho aquela cor de pele. Nunca vou ter. Entendeu? E aí a gente fica cheio de subterfúgio e gastando um dinheiro que às vezes a gente nem tem para ser parecido com o que todo mundo espera e permitindo que isso nos escravize. Queridas, em nome de Jesus, vamos nos libertar. Vamos ser livres para adorar a Deus e estarmos gratas e satisfeitas em quem Deus nos fez para ser. Porque é bom o que Ele criou. É bom. Você é maravilhosa, porque foi criada por um Deus maravilhoso, que te criou, te formou no ventre da sua mãe de forma maravilhosa e assombrosa. E isso é motivo para gratidão, para alegrar-se todo dia. E aí você vai, sim, se embelezar e ficar cheirosa e ficar bonita em sintonia com o que Deus fez, em sintonia com o que Deus te fez para ser. Não sei se eu estou sendo clara, mas é como você se olhar no espelho e se perceber, né? Quem eu sou? Quem Deus me fez? Ah, Deus me fez, no caso Melissa, Deus me fez pequenininha, baixinha, pouquinho cabelo, brancosa, né? Magrela. É quem eu sou. Aí eu vou tentar tirar o melhor disso que Deus fez. Então, assim, tem coisa que não dá pra vestir, não fica bacana. E aí, tem coisa que não dá pra fazer no meu cabelo. Senão eu vou perder os poucos fios que eu tenho, porque eu sou praticamente o Cebolinha, né? Então eu tenho que dar um jeito de que o meu cabelo pouquinho fique legal. E é bacana, e eu gosto, e ficou legal, e eu celebro o que Deus fez. Então a gente precisa alcançar esse lugar e não ficar se enchendo de coisas que não pertencem a gente, sabe? E fica botando cabelo porque não tem cabelo, e fica botando. Tudo bem, eu botei cílio porque eu não tenho cílio. Mas no dia que não tem, a gente bota o rímel, né? Dá uma escurecidinha e celebra isso. E nem por isso a gente vai deixar de ser a gente. E nem por isso a gente vai ficar deprimida, porque a gente não é igual ao outro. Sabe? A minha oração é que a gente consiga, nós mulheres discípulas de Jesus, que amamos ao Senhor e entendemos que fomos criadas para o louvor da sua glória, nós consigamos nos libertar disso. Primeiro, passar por esse processo de libertação do coração, sabe? De começar a enxergar a gente de dentro para fora. De começar a tentar, com o auxílio do Espírito Santo, enxergar o outro de dentro para fora, porque ninguém vai conseguir enxergar ninguém de dentro para fora sem o auxílio do Espírito Santo, e deixar que os nossos olhos sejam transformados a partir de uma transformação do nosso olhar, da nossa maneira de ver as pessoas. Aí sim,
O olhar dos outros vai perder o poder de nos escravizar. O olhar das pessoas vai perder esse poder tão terrível de nos fazer parar e de fazer com que a gente viva a nossa vida pautada na expectativa dos outros. Sabe? A gente tem que pautar a nossa vida, queridas, na expectativa de Deus. E o que Deus espera de nós é um coração. Sabe? Sinceramente, nós mulheres perdemos muito tempo com o que aparece para os outros e muito pouco tempo com o que aparece para Deus. A gente perde muito tempo com o que os outros veem e pouquíssimo tempo com o que Deus vê. Né? Quanto tempo a gente gasta? Quanto dinheiro a gente gasta? Né? Em salão, numa busca desenfreada por ser outra pessoa. E enquanto isso, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de oração, de leitura da palavra e de comprometimento com o interior, com o nosso coração é desse tamanho. Você passa uma manhã inteira num salão, sem nem esforço. Você acorda cedo para poder chegar no salão cedo, e aí você faz trocentos mil tratamentos no cabelo, e faz unha, e atrasa com o almoço do marido, e atrasa com o cuidado dos filhos, e faz sobrancelha, e faz tudo que você tem direito. E tudo bem, você tem direito mesmo. Mas o problema é, na balança, tá sempre pendendo para isso? Você sempre tem tempo de sobra para cuidar com o teu corpo, que não converte, que não vai mudar e que quando você morrer vai ficar na terra e vai ser comido pelos vermes, e pouquíssimo tempo com o teu coração, que é o que interessa para Deus. Né? Então, como é que a gente pode criticar o olhar das pessoas sobre nós? Como é que a gente pode criticar esse sistema estético aí que envolve todo mundo? Ora, a gente paga por ele, a gente continua. A gente tá junto, aplaudindo e financiando o sistema. Né? Então, de novo, não vamos deixar de ir pro salão, não. Vamos pro salão, mas vamos em equilíbrio. Não vamos deixar de fazer os tratamentos estéticos e de se cuidar, não. Mas vamos com equilíbrio. Né? Sempre priorizando o coração, priorizando o tempo com Deus, priorizando aquilo que Deus vê. De novo, vou repetir o texto que a gente começou, 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí você tem gasto dinheiro e tempo com o que o homem vê. Então, não dá para acreditar que a primeira pessoa mais importante na nossa vida é Deus, a menos que a gente comece a priorizar o que Deus vê. Então, você está se arrumando para quem? Para Deus? Não é. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Então, se Deus vê o coração, para se arrumar para Deus, o salão é outro. Né? O salão é o quarto fechado, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter com teu Deus. É esse o salão de beleza, né, de quem quer agradar a Deus. Né? O salão de beleza de quem quer agradar os homens é ali, em qualquer esquina tem. Você vai fazer uma escovinha, ficar bonita pro seu marido, nada contra, tem que fazer mesmo. Mas fortaleça e triplique esse tempo, quadruplique esse tempo. Se tem tempo de dedicação ali com o que os olhos veem, com o que o homem vê, tem que ter 5 vezes mais tempo para ficar bonito para Deus. E não vem com essa história de assim, eu vou bonita pro culto porque eu tenho que ir bonita para Deus. Para Deus é uma conversa, não é para Deus. É para os homens, porque Deus não vê o coração. Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Então assim, vou repetir de novo. 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus vê o coração. Então, para de desculpa furada. Quando você se arruma para ir para a igreja, você se arruma para os homens. Para os homens que eu estou falando, querido, é para a humanidade, para as pessoas, tá? Porque eu sei que você não fica se arrumando para os homens, né? Você se arruma aí para o seu marido, para o seu namorado. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente se arruma para as pessoas. Porque arrumar para Deus é outra coisa.
É outro cuidado, é outro tratamento estético, é um tratamento estético interior, é coração. E aí a escova e o produto de beleza e o botox vai ser a Bíblia. E oração, e presença de Deus, e busca pelo Espírito Santo, e busca por discernimento. E aí o teu coração vai sendo transformado. E você vai embelezando de dentro para fora. E aí esse coração vai sendo cheio da presença de Deus, das verdades do Senhor, do que é eterno. E vai alegrando, o seu coração vai se alegrando e isso vai começando a te embelezar de dentro para fora. E aí a gente vai ficando bonita. E aí a gente vai ficando jovem. E aí a gente vai chegando nos cantos e as pessoas dizem assim, menina, tu não envelhece. Oh, glória a Deus. Não é porque eu vivo fazendo nada, não. É porque eu invisto na beleza que permanece. Na beleza que os olhos não podem ver, mas que o Espírito prescruta o interior do homem. Essa beleza que vai para a eternidade. Essa beleza que não acaba. Gente, eu descobri a fonte da juventude. A fonte da juventude é buscar a Deus. É a fonte da juventude. Porque a gente alimenta e permanece embelezando aquilo que Deus vê. E esse é o olhar que liberta. Né? E aí a gente vai deixar de ser escrava dos olhares para sermos livres no olhar de Deus. Amém? Então, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos romper com isso. Nós precisamos romper com esse sistema. Acabar com essa escravidão dos olhares, acabar com isso que aprisiona tantas de nós, acabar com essa expectativa que a gente também nutre pelos outros, porque a gente faz parte do sistema quando a gente critica uma irmã, quando a gente olha para o cabelo de uma, quando a gente olha para o sobrepeso de uma, quando a gente olha para a roupa da outra, e aí a gente faz parte desse sistema diabólico que aprisiona mulheres de Deus. Nós precisamos treinar o nosso coração e nos libertarmos primeiro de nós mesmas, começarmos a embelezar o que Deus vê, que é o nosso coração, e assim transformar o nosso olhar, parar de aprisionar os outros com o nosso olhar. E aí sim, nós estaremos livres do olhar de quem quer que seja. Livres para celebrarmos quem Deus nos fez para ser. Livres para nos acharmos lindas e maravilhosas, porque como diz no Salmo 139:4, foi maravilhosa a maneira como Deus te criou. E você é maravilhosa porque foi criado maravilhosamente por um Deus maravilhoso. E isso é libertador. Isso é libertador. Nós precisamos alcançar esse lugar, queridas, porque a sensação que eu tenho é que só vai piorar. Só vai piorar, um negócio terrível, e é uma bola de neve que só aumenta e só piora, e as pessoas vão cada vez se aprisionarem, e cada tratamento novo, cada coisa nova que aparece, parece que é mais um elo da corrente que vai aprisionando a gente. Quando a gente menos espera, a gente está completamente presa, não consegue nem se mexer. Só falta daqui a pouco a gente ter que ter voz parecida com os outros também. Já tem, né? Tem um monte de gente aí que só quer cantar imitando os outros. Enfim, nós precisamos celebrar quem nós somos, sabe? E celebrar quem as pessoas são. E ver beleza além dos olhos. Ver beleza além da aparência física, né? Para aí sim experimentarmos dessa liberdade, né? E vamos sair desse lugar onde a gente só fica nos textos, criticando as coisas e curtindo os textos. Vamos começar. Começa a frequentar aí o salão de beleza da alma, querida. Começa a frequentar aí o salão de beleza do coração. Começa hoje a embelezar o teu coração para o Senhor. Né? Não se preocupa hoje, só hoje. Faz como eu. Não maqueia. Vem de cara lisa. Sem filtro, sem maquiagem. Só hoje. E aí vai orar, ler sua Bíblia, buscar ao Senhor. Vai para o salão de beleza do coração. E deixa o coração ficar formoso. Aí amanhã vai de novo. Esse salão de beleza a gente pode
frequentar todo dia, várias vezes ao dia. É gratuito. Não custa caro. Não é caro como todos os tratamentos são. Quanto dinheiro, quantas mulheres brigando com seus esposos porque estão gastando no cartão de crédito que a família não tem para gastar em salão de beleza, tentando ser alguém que nunca vai ser. De novo, tô repetindo, não é cuidado não, a gente tem que cuidar sim. A gente tem que se cuidar e cuidar do que Deus fez. Mas antes de cuidar do exterior, tem que cuidar do coração. Não tem beleza exterior que sustente um coração feio, um coração duro. Não tem. A pessoa pode ser linda no primeiro olhar, vai conviver. Com 5 minutos de conversa, você já vê a podridão saindo de dentro dela. Que adianta? Não adianta. Então, assim, minha oração é que a gente pare de ser tão gastadeira com o exterior, com o que os olhos veem, e comece a gastar, aliás, não gastar, porque, de novo, o salão de beleza do coração é gratuito. Entra qualquer um para esse tratamento de beleza. Qualquer um pode ir. Né? Foi Jesus quem pagou para nós, para entrarmos nesse salão de beleza aí da alma. Né? Ele morreu na cruz, rasgou o véu e abriu a porta para entrar nesse salão de beleza que chama a presença de Deus. Entra lá, nesse lugar, nesse quarto fechado. Tem tratamento para o seu coração. Tem tratamento estético para o seu coração. O seu coração vai deixar de ser feio, duro, negro. E vai passar a ser um coração limpo, cheio de beleza, de verdade e justiça. Um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que consegue enxergar nas pessoas o que elas têm por dentro e não por fora. E aí a gente vai estar livre. Livre para se cuidar por fora de um jeito equilibrado. Livre para fazer a unha na semana que dá e não fazer na semana que não dá. Livre para sair penteada, maquiada para aquele lugar. E livre também para ir ao supermercado sem nenhum tipo de maquiagem. E tudo bem. Livre para encontrar os amigos com e sem maquiagem. Porque isso não te define. O que define é o que você carrega dentro de você. Aí o coração não. O coração tem que sempre estar bonito. O coração tem que sempre estar penteado e maquiado. Sempre vai ter que estar nos trinques. O coração vale todo investimento. O coração vale a pena. Investir, cuidar, tratar, transformar, perdoar, para ser livre. Para ser livre. E essa é a minha oração. E eu queria orar com você, porque eu tenho que buscar minhas filhas no colégio. Então, feche seus olhos se você puder, se não, fica de olho aberto mesmo, mas nós vamos orar, amém? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo, te agradecer por seu cuidado, bondade, misericórdia, te agradecer pelo teu Espírito que nos visita, revela a sua palavra para nós e transforma o nosso coração. É isso que nós queremos, ó Deus, hoje, transformação do coração. Nós queremos ser bonitas por dentro. Nós queremos frequentar assiduamente esse salão de beleza do coração, Senhor, cujos tratamentos são gratuitos e cuja beleza é acessível a todos. Oh Deus, nos ajude a termos esse coração igual ao teu, a sermos parecidos com o Mestre. Nós não precisamos parecer com mais ninguém, só com Jesus. E é essa beleza que a gente precisa perseguir. Faça isso no meu coração, no coração das minhas irmãs, e que com isso o teu nome seja exaltado e glorificado em todo o tempo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Que o Senhor te faça florescer de dentro para fora e que sim, você seja esse jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca vão faltar. Deus te abençoe. Se você quiser deixar alguma pergunta, manda por direct, eu vou ter o maior prazer de responder. Quero também te servir o máximo que der, tá? Deus te abençoe, um beijo grande e divulga para os amigos, para as amigas, né? Porque essa é uma palavra para mulher. Divulga para as amigas. Eu vou deixar a live aqui disponível por 24 horas, tá bom? Deus te abençoe. Fica nele. Tchau, tchau.